Você sabia que a doença, às vezes, ela pode vir como uma forma de punição? Não de castigo divino, de jeito nenhum, nada disso. Não existe essa questão de castigo divino, na realidade. Mas uma punição para prender alguém. A gente tem muitos relacionamentos entrelaçados, né? Que fazem as vidas das pessoas ficarem presas umas às outras, de formas bem benéficas. Quando a gente tem um casamento, pais e filhos, família, é muito gostoso a gente ter esses entrelaçamentos, né? Ter essas conexões. Às vezes esses nós são muito apertados, às vezes eles são mais soltos, mais frouxos, depende de com quem você está se relacionando. Mas alguns relacionamentos, nesse contexto, geram uma dependência emocional, que é muito natural e é muito saudável a gente ter uma dependência emocional com o marido, com filhos, porque o estado deles afeta a gente, o nosso estado afeta eles, faz parte, né, de estar num movimento de viver em família, em comunidade, mas às vezes de uma forma totalmente inconsciente, até que se traga para a consciência, né? Mas a estratégia, ela é inconsciente. É tipo assim, se eu tiver doente, meu marido não vai me deixar. Se eu tiver doente e ele me deixar, ele vai ser considerado um cara muito ruim, um cara muito malvado. Então, quando eu percebo que tem alguma coisa balançando no relacionamento e eu não consigo uma estratégia, eu não consigo reconquistar, eu não consigo fazer a coisa de uma forma legal para que a gente volte a ter uma harmonia, muitas vezes eu percebo a ameaça da separação e eu busco uma doença, né? Eu pego uma bactéria X, eu tenho algum problema, para manter esse cara perto de mim. E isso pode acontecer do homem, da mulher e tudo mais. Então, assim, se eu tenho aquela programação infantil de que quando eu tô doente, eu tô com febre, eu tenho atenção, né? Então, eu começo a associar amor e atenção, são sinônimos. Eu vou procurar essa atenção de alguma forma. Se eu tô perdendo a atenção do cara que eu amo e eu quero manter comigo, né? Apesar de eu não ter esse direito de manter ninguém à força comigo, eu crio estratégias. Eu sou gentil, eu sou uma boa esposa, eu cuido bem dele, eu faço carinho. São várias estratégias que a gente tem, né, para lidar. E óbvio que quando a gente faz isso de coração, né, com vontade, com sinceridade, é outra história. É completamente outra história. Eu não tô falando aqui de fingir um relacionamento, né? Eu não tô falando desses relacionamentos que são maquiados. Tô falando de relacionamentos reais. A gente cuida de quem a gente gosta. A gente faz tudo isso. Se isso não tá funcionando, pode ser que a gente lance mão, sem ter consciência de que tá fazendo isso, de alguma doença X, para manter aquela pessoa por perto, tá? A gente tem esse aprendizado de criança, né, de atenção e amor ali, e a gente sabe que quando a gente tá com febre, a mãe para tudo para cuidar, o pai vem mais cedo do trabalho para cuidar da gente. A gente tem essa programação já, é um aplicativo que a gente já tem funcionando no nosso sistema. E isso é praticamente todas as famílias, isso acontece, é muito comum isso acontecer. E como que a gente lida isso quando a gente cresce, né? Aí, quando você tem, então, você lança a mão, é totalmente inconsciente, tá, gente? Ninguém faz isso de maldade, né? E ninguém consegue fazer isso assim, tipo, ai, agora eu vou ficar doente, porque daí, sabe? Não é assim, né? É totalmente inconsciente. Então, você lança a mão de alguma doença, como que ela tem que ser para segurar a outra pessoa? Ela não pode ser uma gripe, porque uma gripe você cura em uma semana e tudo bem, né? É uma coisa comum. Ela não pode ser uma coisa que você vai morrer na semana seguinte também, porque daí você também não tem o resultado que você deseja. Tem que ser numa gravidade em que mantenha o outro por perto. Costuma ser coisas mais crônicas, né? Coisas que vai e vem, você não consegue resolver. E se a estratégia for essa mesma e a pessoa conseguir se curar, ela vai ter outra recaída depois. Ela vai achar outra doença depois, porque funcionou, a estratégia funcionou. Então, são coisas que a gente faz sem perceber que está fazendo. Ninguém quer ficar doente, ninguém quer. O que a gente faz, então, para mudar isso? Tem que ter consciência. Eu lembro que quando eu morava fora, a minha filha mais velha, ela estava com 3 aninhos, estava na escola, e lá era absolutamente impossível
a criança ficar na escola com qualquer alteração de temperatura. Então, eu deixei ela de manhã, ela já tinha passado o período de adaptação, que eu fiquei na escola lá todo esse tempo, 15 dias eu fiquei na escola, e ela estava já adaptada, toda feliz, toda contente. Deixei ela lá e voltei para casa. Daqui a pouco a escola me chama, tipo, não deu uma hora, a escola me chama. Ah, sua filha tá com febre e você precisa vir buscar. Eu falei, quanto de febre? Ah, tá com 38, era bem pouquinho assim, era meio grau a mais. Eu falei assim, tá, mas já vai passar. Aí eles falam assim, não, mas ela não pode ficar aqui. A gente já levou ela para a secretaria, ela não pode ficar na sala de aula. E eu falei, bom, vou buscar, né? Voltei para a escola para buscar. Quando eu cheguei, ela estava num sofazinho lá da secretaria, deitadinha e tal. Aí a professora falou assim, ah, então ela tá com um pouquinho de febre. A febre já tava assim, quase nada, né? E ela falou assim, ela realmente, pelas nossas regras, ela não pode permanecer na escola, né? Eu falei, olha, na realidade ela só quer ir embora para casa e ela fez essa febre, né? Mas eu falei de uma forma tão espontânea e saiu tão no automático. Eu falei, ela fez essa febre. A professora me olhou como se eu fosse um monstro, né? Tipo assim, como você diz isso da sua filha? Como que uma criança de 3 anos pode fazer uma febre só para ir embora? Eu falei, desculpa, né? Enfim, peguei a menina, botei no carrinho, né? E fui para casa. Não deu meio quarteirão até a avenida que a gente pegava para voltar para casa. Ela já estava sorrindo, pulando, brincando, não sei o quê. Ela não teve nenhum sintoma de nada, nem gripe, nem virose, nem nada. Ela efetivamente fez a febre, tá? E 3 anos de idade, ela já tinha aprendido qual era a estratégia que ela precisava usar. E ela usou, o corpo dela respondeu, o corpo da gente responde. A gente entra na frequência das coisas que a gente está desejando e sonhando e as coisas fazem assim com a gente, igual um imã, certo? Então, quando a gente tem doenças recorrentes, que sara uma pega a outra, tem essa coisa que não sara nunca, ou sara volta, ou vai mudando de lugar no corpo, né? Às vezes, é importante a gente perguntar qual é o benefício para mim de estar nesse estado agora. Porque tem todo o malefício e toda a chateação, né, das dores, dos procedimentos, dos exames, dos remédios, mas tem algum benefício esse processo de doença para mim? Quem é afetado cada vez que eu tenho um surto, né, uma recaída, uma crise? Quem é afetado? A pessoa que é afetada, ela fica mais livre ou mais presa a mim? Pode ser um filho, tá? E às vezes a gente, como mãe, impede o filho de ir para a vida. O filho tá vendo uma mudança de país, por exemplo, vai trabalhar em outro lugar. Aí, nossa, justo quando eu ia me mudar, minha mãe ficou doente. E aí ela depende de mim, só tem a mim. Eu sou o filho único. Justo quando eu ia mudar de emprego, ia mudar de cidade, meu pai ficou doente e ele tá sozinho, eu preciso cuidar dele, tá? Eu não tô dizendo para você ser a pessoa mais cruel do mundo e abandonar as pessoas, mas esse lance de abandonar, ele vem às vezes com essa distorção, porque não é um abandono real, é uma estratégia, só que ela é inconsciente, e ela é inconsciente para as duas partes. Então, quando você pode mudar isso? Como você consegue mudar isso? Quando você traz à consciência as questões que estão proporcionando essa doença. Para que eu fiquei doente e por que eu fiquei doente? E por que neste momento? Por que não foi o ano passado? Por que foi justo agora? Justo quando eu estava a ponto de conquistar aquele emprego, eu fiquei doente. Quando eu estava indo para aquela entrevista, que era a última entrevista de uma série de entrevistas, e eu ia conseguir o emprego dos meus sonhos, e portanto, eu ia ser independente, não ia depender mais da minha mãe e do meu pai, pagar minhas contas, né? Ou do marido, ou da esposa, seja, né? Qual é a situação? Eu fiquei doente, perdi a entrevista, perdi a oportunidade, perdi o emprego.
Foi no momento específico que isso aconteceu. E esses momentos, eles falam muito, porque você está tendo uma movimentação nessa teia de pessoas que está interrelacionada com você. Às vezes a movimentação é sua e você cai doente. Às vezes a movimentação é de outra pessoa que está indo e você fica doente para segurar, né? Antigamente se falava que mulheres ficavam grávidas para casar, para segurar o marido. Às vezes o casamento estava balançando, ia lá e ficava grávida, tá? Não vou nem comentar o que eu penso a respeito, porque eu acho bem complicado, né? Eu acho bem complicado. Mas são estratégias. Algumas fizeram, né? E de caso pensado mesmo, ok? Mas não fizeram sozinhas também, né? Vamos combinar? Não fizeram sozinhas. E agora a maioria das vezes não é consciente. E é por isso que a gente não consegue ver a saída. A gente não consegue ver, mas por que isso se repete? Por que, de novo, outra crise? Por que outra crise? Por quê? Né? Mudar um pouquinho a pergunta que a gente faz. Não é por quê, é para quê? Né? Qual é o ganho colateral que eu tenho com isso? E a doença, ela não pode ser tão grande que me mate, né? E ela não pode ser tão pequena que ela seja passageira e não gere impacto. O impacto, ele é proporcional ao que a gente está tentando fazer ali, tentando segurar alguém ou tentando expulsar alguém também da sua vida, né? É interessante como a gente é regido por uma parcela da nossa consciência que está totalmente distante do nosso dia a dia. Se não para se conhecer de verdade, não se pode evoluir. E a nossa evolução, ela acontece em espirais, né? A gente vai voltar naquele ponto de novo, vai ser testado novamente. E será que eu vou dar essa roubadinha de novo na minha vida? Ou será que eu já vou ter outra atitude? E os testes vêm, né? Os testes vêm na vida. E o autoconhecimento é a solução. E você fala assim, o que doença tem a ver com relacionamento? Por que num canal que se fala de relacionamento tem esse assunto? Porque são estratégias que a gente usa de forma inconsciente para estar com alguém ou para deixar de estar com alguém, né? Então fica aqui o convite para a gente entrar nesse espaço sem julgamento, tá? Não é para entrar no espaço de julgamento. Nossa, que malvada, olha o que ela fez. Nossa, que cara ruim, né? Olha o que ele fez. Não é ser ruim, quebrar a perna, né? A pessoa quebrou a perna bem na hora que a esposa teve uma promoção e ela ia passar 6 meses fora. Num trabalho na Europa X, entendeu? Aí a pessoa fica doente. Isso vale para homens e mulheres. É uma estratégia básica da vida. Eu chamo de estratégias de sobrevivência, que a gente aprende quando a gente está crescendo. E elas ficam lá no fundo do nosso baú, da nossa consciência. E o único caminho para a gente ter bons relacionamentos é o autoconhecimento. Que quando eu sei o que eu estou fazendo e por quê, eu posso escolher diferente. Senão eu não vou conseguir escolher diferente. Eu vou continuar repetindo esse programa instalado, né? Esse padrão que está instalado aqui, tá? Então, o convite desse canal é consciência. E os nossos relacionamentos, eles são a grande universidade desse planeta. Esse planeta, sim, é uma escola. A gente está aqui aprendendo todos os dias. E os relacionamentos, principalmente os mais próximos, são o nosso grande desafio. Vem comigo, assina o meu canal. Assina não, né? Ninguém assina nada aqui. Se inscreve no meu canal, fica muito à vontade de colocar seus comentários e de pedir temas também que façam sentido para você e eu vou desenvolver, tá bom?